AlfaCast, o podcast semanal da Alfa Educação. Apresentação, Professor Trindade. Pessoal, estamos aqui num AlfaCast, mais um AlfaCast. A gente hoje vai falar de muita coisa divertida, de gente bonita, de gente que alegra a vida da gente, de gente que deixa o nosso coração cheio de alegria para a gente continuar vivendo. Eu tô com uma pessoa fantástica do meu lado, tô com uma cantriz que é maravilhosa. A Maria Eugênia fez show aqui na Unialfa há uns tempos atrás e eu não podia deixar de convidá-la para ela estar aqui conosco, contando um pouco da carreira dela, contando um pouco dos mais de 20 CDs que ela gravou, mais 4 DVDs, 3 DVDs e está gravando mais DVDs agora. Mas eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho. Só antes de passar a palavra para ela contar um pouquinho da história dela, só lembrando, esse é o AlfaCast. A ideia é discutir todos os temas que afetem a vida do goiano, do cidadão goianiense, do cidadão de Goiás e do cidadão brasileiro como um todo. A gente discute música, educação, negócio, trabalho, desemprego, inflação, oportunidade de negócio, mundo artístico, como é que eu promovo show, se eu faço show via vaquinha solidária, se eu faço... Eu já vi que você andou fazendo isso também. Sim, aonde eu coloco coisa no YouTube, como eu não coloco. Moral da história, a gente fala de tudo aqui e hoje nós vamos falar de música. Nós vamos falar de artes, de entretenimento, de jornada de vida, de brilho no olhar, de muita emoção. É isso mesmo. E Maria Eugênia vai contar tudo isso pra gente. Maria Eugênia, é contigo. Que prazer estar aqui, Trindade. Eu tenho primeiro que agradecer muitíssimo esse acolhimento, né? Tão gostoso, meu Deus. Eu uso a canequinha para fazer propaganda, tá? Oxe, então eu vou usar também. Vou usar também. Aqui. Pô, sou completamente Unialfa, assim, super bem tratada. Aqui tem uma amizade de longos anos e foi assim... Quando me chamaram para conhecer o teatro, foi amor à primeira vista, né? Foi um encantamento que eu tive, graças a Deus. Que coisa boa, né? Você expandir Goiânia, virou uma cidade enorme, né? Muitas vezes eu acho que nem precisava ter crescido tanto, infelizmente. Mas a gente precisa de teatros, né? Eu ainda acredito muito no teatro, eu acho que a arte tem que estar em todo lugar, mas o lugar que a gente consegue ainda sentar e prestar atenção e apreciar e exercitar, né, esse lado de paciência, de apreciação, ainda é no teatro. Eu amo o teatro e quando eu estive aqui eu me apaixonei muito pelo projeto Trindade, porque quando eu comecei, isso acontecia muito, e olha que tinha poucas universidades, né, em Goiânia, mas tinha um movimento cultural dentro das universidades. E eu acho que isso sumiu muito, sabe? E eu sinto falta, porque é um público que precisa reciclar. Quem que vai trazer... Você acha que a pandemia quebrou isso, ou antes da pandemia já estava numa decaída da aproximação de cultura com instituições de ensino, universidades, ambiente universitário? Olha, isso é uma coisa mais profunda, né? Infelizmente, eu acho que é um empobrecimento geral, assim, né? A gente tem menos paciência, menos tempo, o tempo da gente é cada vez mais urgente e quanto mais rápido tem que ser as coisas, menos tempo a gente tem, talvez, de formar uma opinião que seja realmente própria, né? E eu acho que isso é a base do pensamento. Uhum. Então eu sinto falta, eu acho que a cultura tem muito a ajudar nesse sentido, eu acho que a gente perde muito, né? Tem tudo que acontece, a tecnologia é maravilhosa, só tenho a agradecer, né? Durante a pandemia foi o que nos sustentou, né? Inclusive nossa alma, mas ela atrapalha nesse sentido de, sabe, a gente achar que só isso que existe, que as coisas todas têm que ser rápidas, como na internet, né? E isso é contra a cultura, contra o pensamento, contra você realmente ter um espaço, um tempo, uma coisa que seja realmente pessoal. E eu acho que a universidade é o ambiente para isso, sabe? Eu sempre falei, sempre procurei projetos de educação e cultura juntos, que eu sempre acreditei nessa união, assim. Para mim isso é tudo.
né? E para mim também que eu acredito, não é que eu acredito muito, isso é fato, né? Nós somos vibração. Né? Nós somos movimento e vibração e energia, e a música, né, penetra em nós, em nosso pensamento e nosso ser de uma maneira muito forte. Então vamos começar, e agora eu vou te interrompendo, porque nós temos muita coisa para falar. Eu falo demais. Trindade, por favor. Pouco tempo, porque a gente tenta limitar o nosso podcast a 1 hora e pouquinho, que é muito pouco. Sim. Mas a música é tudo na tua vida, pelo que você fala, você é apaixonada. Sim. Como é que começou? Você começou pitititica, você começou mais tarde? Como é que você descobriu tua vocação? Foi de uma linha tentando passar de gravadora em gravadora? Conta pra gente como é que foi o começo. Não, eu acho que eu aprendi música antes de aprender a escrever, eu já sabia as notas, assim, porque minha família é muito de cultura, assim, todo mundo. Eu tenho uma tia, Maria Lucy Veiga Teixeira, que tem hoje 96 anos e toca e fez parte da história de Goiás, absolutamente à frente do seu tempo, fundou a Universidade Federal de Goiás, Instituto de Artes, estudou com Vila Lobos, tinha 3 empregos. Tá aí. Então, assim, eu sou descendente de Veiga Vale, né? Quem não conhece é como o Aleijadinho para Minas. O Veiga Vale, então tem muitos artistas na minha família. Então eu fui criada, acho que mamãe tentou, eu sou a última filha, mamãe tentou que os outros estudassem música, era um padrão na minha família, e eu gostei de estudar, então eu era pianista, eu comecei a estudar piano desde os meus 4 anos de idade. O que você toca além de piano? Não, só toco piano. Eu tentei tocar as outras coisas também, mas eu queria ser atriz, na realidade. Quando eu comecei a ler e a descobrir a poesia, nossa, eu amava declamar poesia, até hoje eu gosto. Você não tinha me falado uma vez que você tocava flauta também? Não toco não. Eu tentei tocar, mas eu não tinha flauta, então eu não toquei. Mas eu gosto. E aí você começou com piano, ficou apaixonada, engatinhou ouvindo música, já foi direto pro banquinho do piano? Não. Como é que foi? Nossa, isso foi interessante, porque aconteceu por acaso, eu me descobri cantora. Eu era muito tímida, Trindade, eu sofria, assim, quando eu tinha que me apresentar. Eu também sou muito tímido, eu tenho uma timidez tremenda. Nós dois, assim, somos muito parecidos. As pessoas não acreditam hoje em dia, mas eu era muito perfeccionista, a estrutura da música erudita é muito perfeita, você tem páginas e páginas e tal, se você erra uma notinha, é tudo desconstruído, né? É muito complicado. E eu ficava muito nervosa na hora de tocar, a minha mão suava e tal. E teve um concurso dentro da universidade. Olha só que interessante. Mas isso você tocava popular ou clássico? Não, eu tocava piano popular, mas teve um concurso de canto, onde eu estava acompanhando umas cantoras de clássico, e eu fazia canto como matéria complementar, era o meu último ano do curso técnico, então eu tinha que fazer meio semestre de uma coisa, meio semestre de outra. Por isso que eu falei para você que eu ia estudar flauta, porque eu fiz canto, depois no segundo semestre eu queria fazer flauta, mas não arrumei flauta, aí fui fazer violão, eu toco um pouquinho de violão, enfim. Mas quando eu fazia canto, então eu conheci cantoras, elas me pediram para acompanhar, e eu vi que nesse concurso tinha canto erudito e canto popular. Então eu falei assim, bom, afinada eu sou, porque eu faço solfejo desde piquititica. Você falou uma palavra tão bonitinha, pitititica. Piquititica. Achei lindo. Então assim, então eu vou, porque eu não gostava de ser tímida. São os linguajares do interior. É lindo, eu adoro. Acho que tem uma música do Hamilton Carneiro com esse nome. Mas enfim, eu falei assim, eu me joguei, eu falei assim, vou cantar popular, minha professora nem, vai lá, faz lá. E eu pedi a um violonista amigo meu, você me acompanha em 2 músicas? Acompanho. Aí a primeira música eu cantei Velas do Mucuripe. Aí quando eu fui cantar a segunda música, foi Se Eu Quiser Falar com Deus, do Gilberto Gil. Aí eu já tinha outra relação com canto. Eu acho que eu tinha virado cantora, e eu olhei e falei, gente, isso é diferente de tocar. E eu tenho a palavra, né? Acrescentou a palavra, e eu tô falando com as pessoas estão olhando nos meus olhos. Então, assim, foi uma emoção tão grande que eu acabei esquecendo a letra.
Eu esqueci uma parte da letra, improvisei, aí soltei a voz, porque eu era muito tímida, cantava baixinho. Aí eu soltei a voz para disfarçar, veio a letra na minha cabeça, eu acabei. Eu desci do palco chorando e as pessoas vieram me abraçar chorando. Eu também fiquei muito emocionada. E a parte... E eu ganhei. Olha só como é importante um evento numa universidade, numa coisa assim. Aí os compositores começaram a me chamar para cantar e quando eu vi, não tinha mais jeito, assim, de deixar de cantar. E a tua presença de palco, teatralidade, toda a parte cênica, você foi fazer teatro também? Ou... Eu fiz teatro um tempo. Eu fiz com o Hugo Zorzetti, que é um escritor também maravilhoso, Hugo Zorzetti. Depois eu fiz teatro com Marcos Fayad, Martim Sererê, mas nunca cheguei a me apresentar. Sabe assim, eu fui escolhida, tarará, ensaiava, mas não dava certo. Não sei o que, a produção, o teatro mudava. Teve uma hora que eu falei assim, gente, não é para ser atriz. Mas aquilo me ajudou muito. E eu encaro muito, quando eu vejo entrevista de cantora e de atriz, eu encaro muito mais. Assim, eu estudo a música, eu gosto do texto, eu gosto de... Eu não preciso cantar apenas as coisas que eu sinto. Eu me transformo, eu tenho personagens também para cantar, entendeu? Conta para mim um pouco, porque tudo a gente que não tá no mundo artístico... A gente entende que é tudo um mar de rosas, né? A gente vê num show, todo mundo vai com alegria, com energia, só que ninguém sabe o esforço, a dedicação, a ralação que a gente tem para preparar um show, correr atrás de patrocínio, organizar a banda, negociar com entidades, ver espaço, gerenciar calendário. Conta pra gente um pouco como é que é essa doideira. Poxa. E quem faz tudo isso junto contigo. Que bom que você tem ideia disso, né? Porque realmente as pessoas não têm que saber. Poxa, quando eu tô com o meu público, realmente é no ápice, né? Naquele pontinho assim que você luta para chegar àquilo. E é claro que nesse momento é só felicidade, né? É só entrega. E as pessoas não imaginam, assim, a luta. Você acabou de falar algumas das coisas que a gente tem que fazer. Tem coisas que eu tô imaginando, porque tem muito mais coisa, patrocínio. Nossa. E aí tem e projetos, e você se posicionar, e você ter um pouquinho da noção. E a Unialfa está de portas abertas, sempre ajudando, patrocinando. Sempre, eu tenho que agradecer. Precisar, conte conosco. Oh, meu Deus do céu, eu sei disso, agradeço muito, assim, é muito importante esse vínculo, sabe? É muito importante a gente ter parcerias, né? É fundamental, porque é muito difícil. O que eu faço não é tão comercial hoje em dia. Claro, eu vendo shows, faço muitas coisas, eu tive sorte e corri atrás de várias oportunidades que eu aproveitei, de me apresentar, inclusive, fora do Brasil. Eu fui patrocinada pela Petrobras, eu já cantei pelo Itamaraty, por vários outros países, mas o tempo inteiro o que eu faço é muito cultural, não é, né? Não está tanto assim no mercado. Então, você tem que fazer projetos o tempo inteiro, desde que surgiu as leis, porque quando eu gravei no meu primeiro disco, não tinha tanta lei, então eu consegui patrocínio sem lei. No momento que surgiram as leis de cultura, as leis de incentivo, ninguém mais incentiva sem as leis. Então, você tem que entender das leis, porque não tem, como o mercado não é tão rico, não tem tanto dinheiro, não tem tanta gente para fazer, né? Não gera tanto dinheiro assim. Então é um mercado realmente cultural. Você tem, por exemplo, aqui no Brasil, o que você tem de circuito para você fazer cultural? Você tem o Sesc de São Paulo, você que é de São Paulo sabe disso. Tem um pouco no Rio. Eu morei lá no Rio. São Paulo não dá nem para ir na jornada cultural, porque só dá quebra-pau no final da noite. Essa última aqui foi uma desgraça. Mas deu uma pancadaria geral, então nem dá para ir. A gente tem que ir para outro ambiente. Né, mas o olhar assim, dos teatros de São Paulo, no interior, e o Danilo está lá há quantos anos, né? Então ele realmente firmou um mercado em São Paulo para isso. Em Minas tem muito, a nossa música tem muito a ver com a música mineira. Eu conheço, por exemplo, sou amigo do Paulinho Pedra Azul. Se ele faz show em Minas o ano inteiro, naqueles teatros pequenos, onde o interior ainda
tem muito da cultura mineira, né? Tem muito do bairrismo, daquela coisa assim. Então, nós temos uma dificuldade extra, ao mesmo tempo que é uma facilidade, que é uma maravilha você viver num estado muito novo, próspero, onde você tem muito ainda a realizar, onde tem portas abertas para quem é de fora, mas ao mesmo tempo há uma dificuldade enorme porque ainda a gente não tem uma cultura tão promovida, tão enraizada assim, que as pessoas valorizem em primeiro lugar. Então, assim, tem os desafios, né? São grandes, mas se você escolhe uma profissão, eu penso assim, eu penso que a minha profissão não é mais fácil nem mais difícil que nenhuma outra. Acho que todas têm as suas dificuldades e quando você gosta do que faz, você tem que fazer, né? Acontecer com as coisas boas e com as coisas ruins. Você compra o pacote inteiro, né? Uhum. Então, assim, eu inclusive tenho uma pessoa, você me perguntou se eu tenho uma pessoa, eu me casei literalmente com a música e com o músico, né? Eu me casei com uma pessoa que tem a ver, que é apaixonada pela música também, que seria muito difícil eu ter como companheiro uma pessoa que não entendesse esse lado, porque é doido, é louco, é muito louco, é cheio de altos e baixos, é cheio de... a gente paga todos os preços. Eu tive filhos, eu tive uma filha só, aliás, filhos, eu tive uma filha só muito mais tarde, já com 13 anos de casada, enfim, a gente passa por percalços. Casou moça? Eu casei com 20... primeiro eu gravei o disco, depois eu casei. eu gravei o meu primeiro disco em 92, né? Isso, e eu me casei em 93, então vou fazer 29 anos de casada. E foi por isso que em 93 você não gravou, então? Porque você gravou 92 e 94. 93 exatamente, você dedicou ao casamento. Exatamente. Eu me mudei para o Rio. Boa. Me mudei para Niterói, que o Luiz é de Niterói, né? Embora hoje em dia, acho que ele é muito mais goiano do que... Eu fui resgatar alguns materiais, e depois eu vou mostrar pro pessoal, mas tem um material dela aqui, que é, na verdade, #A Voz de Goiás. Depois você conta pra gente onde é que a gente acha isso, não só na versão impressa, mas eu vou... Tem um QR Code aqui que eu acho que a gente consegue disponibilizar depois para todo mundo. Você fala que você ama a música dos anos 80. E eu, num show teu, que foi aqui na Unialfa, eu vi você cantar, interpretar Paralamas, vi você interpretar outras bandas daquela época. É isso mesmo? Você adora a música dos anos 80? Eu adoro, mas eu fiz isso um pouco, porque a gente gosta de contrariar, né? De assim... tem dúvida? Só pra contrariar é samba, não dá, é pagode. Não, mas a gente que é artista, a gente tem que confundir, tem que embaralhar, sabe? Eu acho que assim, é muito engraçado minha carreira. Tem muita gente que só me conhece por um programa de televisão chamado Frutos da Terra, que é do Hamilton Carneiro, me conhece de projetos como Noites Goianas, O Canto da Gente. Então, me associa muito, dos festivais, me associa muito aos compositores goianos. Então, tem muita gente que acha que nunca foi no show meu, então supõe que eu só canto música goiana ou música regional. Já, por exemplo, tem um público que me conhece, eu também já rodei o Brasil inteiro e outros lugares e tal, com um projeto chamado Solo Brasil, que é um projeto de divulgação de música popular brasileira no exterior. Chico, Milton, conta a história mesmo, desde Chiquinha Gonzaga, desde a mistura da música erudita com a música popular. Você não puxa até Catulo, não, né? Catulo da Paixão Cearense. Festivais, sim, desde os primórdios mesmo, né? Os 100 anos da música popular brasileira, quando começou. Então, tem muita gente que acha que eu só canto clássicos da MPB. Então, assim, falei, gente, o que falta, assim, para confundir mais um pouquinho? Falei, eu preciso de um CD que seja um pouco mais leve, né? Que seja um pouco mais entretenimento, que eu possa dançar no show, porque eu preciso vender shows também, eu não posso só vender show cabeça, eu tenho que fazer um show que também seja para divertir, e dá para fazer um show para se divertir sem ser só com letras pobres, enfim, a música brasileira nos oferece de tudo,
né? De uma diversidade de ritmos, de letras, de poesias, enfim. Então eu falei, gente, o que falta eu gravar? Peraí. Porque a gente busca o desafio. O artista, além de tudo, eu acho que a gente tem que se desafiar. Poxa, o que pode ser difícil para mim? O que eu não cantei ainda? O que eu posso cantar? Então eu fui, em 2018, eu acho, enfim, não lembro, você vai ver aí, eu gravei um disco chamado Fui Eu, 2018. Que é o nome de uma música, 2018. 2018. Fui Eu, né, que eu sempre gosto de fazer um trocadilho com o meu nome, Eugênia. E eu também fui isso. Eu também gostei, nossa, adorava música brasileira, veio rock nacional, com aquele humor, com as letras mais leves, mas ainda se usando muito de poesia. Cazuza, amo. Rita Lee, Paralamas, poxa. Por aí vai. Então, assim, eu gravei um disco só de música dos anos 80 para bagunçar mesmo. Não, eu achei super curioso, porque eu escuto muita música dos anos 80 e, na verdade, era a minha época de faculdade. Minha época de faculdade era essa. E a gente ia pra show de tudo quanto é monstro da música, né? Lulu Santos, a gente ia ver no Madame Satã, lá em São Paulo, que era uma coisa... Era uma garagenzinha. Você pegou a história lá e a gente aqui em Brasília, né? Exato. Com um monte de banda. A revolução da música nova, o rock nacional, nascendo em Brasília. O pessoal saía daqui para tocar em São Paulo. Exatamente, e voltava. No Circo Voador, Legião, no Rio. por exemplo, demorou para sair de Brasília e atingir São Paulo e Rio, né? Porque era muito apegado aqui, as coisas que estavam desenvolvendo aqui na região. Isso foi bacana, que descentralizou também, né? O Nordeste sempre foi além de tudo, né? Sempre lançou seus artistas, sempre valorizou e deu as cartas. Mas o Centro Cultural era muito Rio, um pouco São Paulo. Então Brasília quebrou, isso foi muito interessante também nessa época, né? Então isso foi muito legal. O Perdidos na Noite era um programa de TV de 1800 bolinha, mas Perdidos na Noite ele levava as bandas assim do além, né? Tinha uma irreverência. Tinha uma irreverência total, que morreu o programa, mas foi um marco. E ele começou a trazer, na época, o apresentador, ele trazia gente que estava começando. E aí eu lembro da primeira apresentação do Paralamas do Sucesso lá. Olha que bacana. E aí eu falo, o que esse cara tá trazendo? Gente, uma molecada que... E aí explodiu. E muito legal, né? Virou um movimento interessante, pessoas interessantes fazendo muito bem feito. Você já gravou alguma coisa de Sai Guarabira? Nossa, eu já cantei muito, mas acho que gravar... Eu gravei de Sai Magrão, Caçador de Mim. Essa eu escutei no show, que é linda a música. Perdão. Gosta de cerveja? Meu Deus, não, eu vou dirigir. Mas essa é zero. Essa é nova, não tem problema nenhum. Estamos numa universidade, não podemos tomar bebida alcoólica. Essa aqui é zero. Olha, não podia não, mas é tão especial o encontro, Trindade. Sei que gelado pra cantora, a gente não pode oferecer muito, porque faz mal. Vamos comemorar os encontros. Vamos comemorar. São o que a gente tem de mais importante na vida. E assim, vamos embora. Eu não ofereço energético porque a gente já é acelerado. Com energético não vai dar muito certo. Não. Mas uma cervejinha, uma Heineken Zero, a gente pode tomar. Não, você já abriu uma. Vamos dividir essa, depois então, a gente abre outra. Não vamos desperdiçar. Vamos deixa ali. E você está inaugurando o meu barzinho novo, porque isso aqui não tinha. Eu montei pra gente. É assim. Então vamos. Tem água, posso te servir? Por favor. Então, adoro esse cavalheirismo, olha que maravilha. Aqui a gente toca piano, assobia, chupa cana. Isso é que eu acho legal. Como eu te falei, aí você me deu... Pessoal, Heineken Zero. Quem não tomar, tome. Prove. Eu vou tomar agora. Saúde, hein? A nós. Uhul! Obrigada por tudo, Trindade. Obrigada pela amizade aí, as pessoas gentis, né, que... O Marcelo me colocou assim no caminho, essa universidade, porque além de tudo, gente, é interessante que eu estava pensando em você hoje. Mas não vamos falar do Marcelo não, porque o Marcelo só sacaneia, ele tá me devendo um monte de coisa, depois a gente fala então dele. A gente puxa a orelha dele. Vamos voltar pro tema, você estava pensando em mim hoje, que aí já é outra história.
que você estava pensando? Eu estava pensando... Que você ia tomar uma cerveja comigo hoje. Nossa, que delícia! Peraí, deixa eu pensar um pouco mais. Isso ajuda a pensar, olha. Isso ajuda a pensar. Isso aqui é assim. Gente, é saboroso, hein? Heineken, né? E tem a vantagem que não incha também? Né? Como é que é? Aí a gente vai ter... Mas não engorda, não. Pode ficar tranquilo. É diurético, não engorda, baixa pressão, monitora super bem. Tá, só mas não pode exagerar, legal. Mas tudo sob controle. Eu estava pensando em você hoje, que eu conheci algumas pessoas, sabe? Tem alguns cargos, algumas coisas, que você pode muito bem... Política. Eu conheci uma pessoa... Esse do Solo Brasil, que me fez fazer esse projeto, o projeto é dele, a divulgação da música popular brasileira no exterior, e eu comecei a aprender sobre a profissão de embaixador, né, essa coisa de você estar no exterior, e aí eu me associei muito com você. Eu acho que você pode exercer certos cargos apenas burocraticamente, né? Você cumpre aquelas suas obrigações, assina coisas, recebe pessoas e tal. Você pode exercer alguns cargos perfeitamente, você está dentro do que foi proposto para você, mas há pessoas que ultrapassam isso, vão além do que eles podem, né? Eles querem inovar, renovar, fazer a mais, fazer algo a mais. Então eu associei isso, achei tão bacana de conhecer, Trindade, porque eu acho assim que a gente está aqui nesse momento atual do mundo, eu acho que a gente tem que procurar fazer o algo a mais, sabe? Não basta ser legal e fazer tudo certinho e fazer tudo correto. Não, eu mereço esse cargo, esse salário, vou fazer o que me foi colocado aqui e pronto. É muito mais do mesmo, né? A gente tem que sair dessa visão de mais do mesmo. Exato, sabe? E saber que a gente trabalha com gente. E gente não é quadrado. A gente trabalha, tudo bem, tem o formalismo, tem hora para ser sério, tem processos que a gente tem que tomar decisões, algumas decisões não são boas. Sim, mas você não vai agradar todo mundo exatamente. Nunca, mas justamente quando você sai do seu papel, você pode desagradar, você tem que se arriscar, né? Eu imagino você desenhando o roteiro de uma tour, falar, eu tenho que passar por essa cidade, essa cidade, essa cidade, aí vem um e fala, não, mas você tem que ir nessa cidade aqui, porque teu público é forte, e aí você fala, pô, eu tenho que tomar uma decisão, isso aí vai me custar, vai me atrasar, eu não vou cumprir a agenda, meu calendário já está estourado, quer dizer, tem coisas que a gente tem que tomar. E a gente, em qualquer profissão, é assim. Mas cabe a nós fazer a jornada fácil, leve, levar as coisas com o coração. A música faz muito isso, nos ajuda demais. Eu sou um cara que gosto muito de música. E eu vou de Ratos de Porão a... Sem preconceitos, né, Trindade? Beethoven. E gosto de ópera, mas escuto punk, tem algumas coisas que eu não consigo escutar, mas a garotada escuta e eu até olho assim e falo, bom, tudo bem, não é bem isso que eu achava que você fosse legal. Mas tem coisas que a gente percebe que a cultura também vai mudando e vai evoluindo. Então eu olho, da década de 80 para cá, só para provocar, a gente teve surgimento de rap, como uma nova derivação da música. A gente teve o funk, que tem coisas interessantes, tem coisas que não são tão legais, pelo menos para mim, respeito quem goste, mas a gente tem uma vertical forte de funk. O sertanejo universitário se desenvolveu, por outro lado, também de uma forma muito pesada e estruturada, e a gente tem grandes shows hoje em dia, mega shows, aliás, e isso virou objeto de CPI até quase no país. Nossa Senhora. Mas o fato é que a música, ela tem... É o que eu costumo dizer, tem música para todo mundo. Sim. De tudo quanto é gênero, e tem artistas bons, sérios, que estão em todas essas verticais. Estão em todas essas formas de expressão musicais. Mas a gente tem o gosto, né? Eu gosto de algumas coisas e que bom que a gente tem esse tipo de diferenciação de gosto musical, de gosto gastronômico, de gosto até por
Tem gente que gosta da serra, tem gente que gosta da praia, tem gente que gosta de um esporte, tem gente que gosta de indoor, tem gente que gosta de fazer... Isso é a maravilha do ser humano. Na vida acadêmica e dentro da universidade, a gente convive com esta diversidade todo dia. E isso a gente também leva para a nossa comunidade acadêmica, falando, olha, na vida de vocês, profissional, seja a profissão que vocês forem escolher, vai ser isso aí. A gente só não pode cair na mesmice. Por isso que pensar fora da caixa, fazer coisas diferentes. Eu, quando desenhei o projeto com o nosso grupo interno de marketing, e na verdade eu desenhei, mas quem desenhou foram eles, e eu só dei uns pitacos, porque essa é a minha função, é dar pitaco e ajustar algumas coisinhas. Você que dá, né? Mas aí a gente falou, vamos fazer esse projeto, porque eu estou sentindo falta de cultura dentro da faculdade. Cultura nas suas mais diversas manifestações. Dança, pintura, escultura, teatro, música. Nós temos que começar a trazer esse povo de volta para cá. Aí você chegou a um ponto interessantíssimo. Você pode escolher quando você tem opções. Agora, quando você ouve só um tipo de música e não procura, aí você... eu só gosto disso. Você escutou as outras coisas? Claro. Você sabe que é feito no Brasil, você sabe que é feito aqui em Goiás. Então, assim, você tem opção quando você realmente está disposto a escutar. Quando você escuta só o que é dado a você, porque você... tem coisas assim, eu quase não vejo televisão, quase não escuto rádio. Mas... Cara, tem certas músicas, tem certas coisas que é impressionante como vem de uma maneira assim, muito massificante para cima de você. Então você tem que ter cuidado com o que você ouve. Será que é a mesma opção? Será que eu gosto disso? Ou será que eu estou engolindo essa cultura, essa música, o que estão me falando? Será que eu estou engolindo sem sequer pensar e sem sequer saber se tem alguma outra coisa? Uhum. Porque assim, eu tava pensando enquanto você tava falando, você fica me provocando. Eu tenho que provocar. Eu falo assim, eu não desrespeito nenhuma forma de pensar, nenhuma forma de manifestação, de expressão. Mas a gente tem que valorizar. Mas a gente tem que colocar nos pontos dos is. Eu não posso me abster de falar sobre isso, porque eu tenho uma vida, eu estudei música a vida inteira, eu escutei de tudo, eu estudo até hoje, eu quero ser uma pessoa melhor todo dia, eu estudo, canto todos os dias. Então eu acho um empobrecimento, não tem como não falar para você que muitas formas o entretenimento ultrapassou a cultura ou a forma, não importa mais tanto a música que se ouve ali. As pessoas saem para beber, para paquerar, para pagar a festa, para ver aquela produção de luz, de não sei o que, aquilo te enfeitiça e tal. Às vezes a pessoa sai de um show, canta uma música aí para mim. A pessoa não sabe o que ouviu, o que viu. Quer dizer que é uma coisa que eu acho que assim... Eu respeito, é bem feito, tem muito talento, tem não sei o quê, tem muita coisa legal. Mas até que ponto cultura é uma coisa que você está apreciando, sabe? Eu costumo brincar, e isso vai reforçar o que você está comentando conosco. Eu costumo brincar que música que tem só 3 acordes ou 3 notas e que tem uma estrofe e um refrão, e que fica massificando e martelando na cabeça da gente, Nossa Senhora. Isso não é música. E a gente tem muita coisa assim hoje em dia. Demais, que gente. É terrível. Mas aí é o outro lado que eu acho que é o lado... Vou falar uma coisa meio feia, mas é o lado negro da música ou do artista falando, não, eu estou fazendo isso porque eu quero uma produção massificada, eu quero atingir volume, ganhar em pouco tempo audiência, bombar em plataforma, ganhar meus seguidores e estou feito. E procura o quê? Só o lado mais animalesco das pessoas. Eu não quero que ninguém aprecie, mas eu quero que as pessoas vamos pular, vamos fazer isso. As pessoas gostam muito, as pessoas se sentem muito confortáveis quando tem uma pessoa que diz o que você deve fazer. Quando tem uma pessoa no palco ou em qualquer lugar que fala assim, vira a mão para cá, vira a mão para lá, olha para lá, as pessoas se sentem acomodadas. Porque nós temos comportamento assim. Você acha que isso é um processo de emburrecimento claro. que vem
sendo implementado ao longo do tempo e isso tem visões maiores de controle de massa, aí é uma coisa mais... Isso é um estudo, eu não sou boa de números como meu marido fala, mas a maioria das pessoas é incapaz de ler um texto e interpretar. Isso é um empobrecimento. E tá piorando. Isso é um empobrecimento da língua. Quando você lê menos, sabe menos palavras e tal, você vai se tornando menos capaz de pensar apropriadamente sobre aquilo. Se você não conhece uma palavra, você não conhece aquele contexto. Uhum. Então você está ignorando aquilo e se faz mais do mesmo, se fala da mesma coisa ao mesmo tempo. Nós só temos uma opinião sobre aquilo e as pessoas estão animalescas. Eu sou isso, eu sou Flá, eu sou Flu. A nossa política está assim, a nossa cultura está assim. Se eu gosto disso, eu não gosto daquilo. E a intolerância, né? A intolerância. Além da polarização, vem a intolerância, que isso é pior ainda. E a cultura manipula, né? A cultura é manipuladora. Você sai de um show, de uma apresentação, você está completamente excitado, envolvido, você pode estar agressivo, quer dizer, mais do que... Agora eu não estou falando mais da minha educação musical, eu estou falando até uma coisa de vibração das minhas crenças, assim, energéticas, espirituais. Cara, a gente tem que melhorar como pessoa, Você né? medita? Sim. Todos os dias, tira um tempinho para você, para fazer aquela conexão com o seu eu, isso no começo da manhã, final da tarde, você tem algum horário que é melhor para... Difícil da minha profissão é que eu não tenho constância, eu não tenho um roteiro, assim, todo dia é um dia diferente, né? Mas eu tento manter até para ter esse hábito, né? Bons hábitos, mas todos os dias eu tento... Porque tá muito difícil a gente se melhorar como pessoa, né? Para vocês que se doam, e aí falando um pouco do aspecto energético... Nossa Senhora! Um show nada mais é do que uma troca de energia potente. E pode ser muito bem recebida, daí você tem que filtrar e blindar isso. Mas tem gente que também sai do show falando, nossa, como ela tá, como não sei o quê, como ela deve ganhar dinheiro, como... E aí tem uma energia não tão boa, você tem que blindar isso. A gente fica exposto demais. Energeticamente é complicado. Eu sei que eu tinha que, inclusive, trabalhar um pouco mais. Principalmente no solo, né? Porque aí é concentrado. É você, o violão e a viola do lado. Mas você sabe que eu tenho, assim... eu procuro uma vibração, eu rezo tanto, eu tenho um público tão bacana. Geralmente, muitas vezes aconteceu isso. Muitas vezes eu entrei com dor de cabeça ou passando mal, eu não sei o quê. E geralmente, eu saio do show melhor. Quer dizer, a troca de energia funcionou, né? A energia, assim, essa mágica, que não é mágica, no fundo é física. Mas tem facilmente explicável, né? Tem uma coisa que todo mundo fala, principalmente quem tem grande interação com grandes massas, que quanto mais você se doa, mais leve, mais você satisfeito você está consigo mesmo. Isso os grandes oradores, os grandes compositores, músicos, os grandes atores e atrizes, eles falam isso. Sim, você tem que estar aberto, o canalzinho tem que estar aberto. Você tem que estar... para dar e receber. Ótimo, bacana. E graças a Deus as músicas que eu escolhi ao longo da minha carreira me ajudaram muito a ter uma energia boa para trocar com as pessoas. E você teve um tempo que você... resolveu ir para um conjunto de músicas autorais, que você também começou a falar, não, essas músicas eu vou fazer para mim, ou algum compositor vai criar para mim e eu vou criar essa carreira, e saiu um pouco das grandes famosas de Milton, etc. Não, desde o começo eu sempre fiz essa mistura, né? Porque quando eu gravei o primeiro disco, eu já tinha 6 anos que eu cantava em Goiânia, então eu já conhecia, já tinha um repertório enorme que eu queria gravar, tinha conhecidos e amigos, assim. No primeiro disco, eu sei que se pagava muito caro, tem isso também, né? Se pagava direitos autorais, era muito caro. Então, para economizar, às vezes, eu não podia tanto fazer essa mistura, né? Mas tinha amigos, por exemplo, eu tenho um compositor lá no Rio, que é muito meu amigo, tem um que já faleceu, que é Cacá Moraes, e tem o Altair Veloso, que é uma pessoa que ele sempre
conseguiu, ele ligava para a editora e falou assim, olha, essa minha amiga aqui não vai pagar direitos autorais. Eu fiz essa música para ela e ela não vai pagar direitos autorais. Então ele sabia que eu fazia discos independentes, então ele fazia isso para mim. Então tem também, né, isso também é contado na hora de gravar o disco, porque muitas vezes, pelo fato de eu não ser compositora, isso encarece muito, né? Mas hoje em dia nem temos mais esse problema. Então eu sempre gostei de misturar, porque na realidade as duas coisas são muito prazerosas. Você pegar uma música e falar assim, você colocar do seu jeito, você ser a primeira a apresentar ao público, né? Você vira uma mãe daquela música, assim, você... É um prazer muito grande, é um prazer enorme, assim, e é o que dá a característica. Você vai imprimir o seu jeito àquela música. Agora, você também fazer uma nova versão é interessante, é um desafio grande, que pensa, cantar uma música que Milton Nascimento gravou, ai, né? Então, ai, assim... Ai, é outra música. Ai, é outra música. Ai, é outra música. Mas é um desafio, porque eu acho que só vale a pena você regravar quando você fizer de um jeito seu, diferente. Você tem que acrescentar uma coisa que aquela primeira pessoa que gravou não fez. Então, por exemplo, gravar a Elis Regina, nunca quis gravar, gente, ela esgotava a música, ela já fazia de tudo quanto é jeito que podia. Eu falei, não quero cantar de jeito nenhum música que ela cantou, enfim, ela esgotava todas as possibilidades. Mas é muito interessante, interessante. Nessa retomada de eventos que a gente está tendo, e tomara que continue voltando a ter show, voltando a ter atividade. Como é que estão teus projetos? Eu sei que você tem um projeto de fazer um DVD ou 3 DVDs em lugares diferentes. Não, são 3 shows, na realidade. Tá. 3 shows contando a minha história de 30 anos. Tá. Né? Eu já estava começando esse é o teu foco para esse ano? Tem 2 projetos esse ano. Tem esse projeto de 30 anos, que é em Goiânia. Eu estou indo agora para julho, que eu quero retomar, para julho e para o Rio, porque eu quero retomar uns trabalhos lá. Também tem uma parceria com Pedro Braga, que é outro violonista. Tem uma coisa com Marvio Ceribelli, que é um jazzista, que são coisas assim, que são além, mas que me dão muito prazer. Eu estou precisando respirar um pouco outros ares, sabe? E eu tenho um projeto grande, que é... no estado de Goiás, em municípios menos favorecidos, cantar em escolas estaduais. Eu gosto muito de fazer esse trabalho em escola. Eu acho que quando a gente vai falar com crianças, com jovens, eles são abertos, eles são capazes de entender melhor, de absorver com mais liberdade o que você está falando. Então eu tenho esse projeto, eu tenho 21 cidades para... Você teve o FICA agora. Tive o FICA, que foi maravilhoso, que também foi um grande show. Um showzaço. Mas eu acredito muito por isso que eu falei, eu fiquei encantada com o seu projeto de educação, que me interessa muito, assim. Eu sempre fiz trabalho em escola, e agora eu consegui aprovar um projeto grande para visitar escolas do estado de Goiás, que eu acho que a gente tem que mudar. Como você acredita que a educação você tem que mudar né, na raiz, eu acho que a gente tem que mudar Goiás, mudando a percepção das pessoas novas. E do interior de Goiás, a mudança vem de dentro para fora. Essas mudanças, e principalmente o projeto nosso, que a gente batizou de Alfa Cultural, a minha intenção é pegar toda a comunidade daqui do entorno e fazer essas pessoas que têm restrição, às vezes, de acesso a um show, restrição, às vezes, de acesso a uma apresentação, abrir as portas do centro universitário para esse pessoal e que eles venham para o teatro, porque é gratuito. O que a gente está fazendo é basicamente incentivar a cultura. Trindade, isso é importantíssimo. Você, tem umas coisas nas leis para você colocar pessoas e tal, mas se não tiver, porque nós temos uma dificuldade enorme com o transporte aqui em Goiânia, né? Vamos falar a verdade. Nós temos uma dificuldade muito grande, então a gente tem que descentralizar, as coisas não podem acontecer no centro, no setor Bueno, no Jardim Goiás e pronto. A gente tem que descentralizar isso e, como falando do nosso querido Milton Nascimento novamente,
O artista tem que ir aonde o povo está. Uhum. Né? Então não adianta você ficar fechado. E como foi importante, por exemplo, eu queria inclusive dar esse depoimento para você, que hoje em dia a gente tem essa coisa, né? Na mesma hora você tem uma resposta. Eu falei com várias pessoas, não sei se vocês viram à noite, eu lá no Instagram, eu não faço isso muito não, viu? Eu sou péssima. Mas aquele dia eu fiquei tão feliz, eu ganhei muitos seguidores, conversei com muitas pessoas postaram, eu repostei. Então, assim, é muito importante. Você não pode falar sempre para as mesmas pessoas. Não, eu tinha 2 fileiras do show ali que já falaram que estavam sendo contratadas por você. Que elas iam para tudo quanto era lugar, porque elas agitaram o show inteiro. Aí eu fiquei sabendo que elas foram embora antes, porque o ônibus foi embora. Então, assim, né? Então é isso. A gente tem que... então vamos fazer um pouco mais cedo, vamos nos adaptar, porque a gente tem que fazer isso, porque as pessoas têm dificuldade mesmo. Né? Então não é só criticar, falar as pessoas não procuram, vamos fazer a nossa parte também. Então isso que vocês estão fazendo é importantíssimo, sabe? Eu estou falando com todos os artistas, fazendo propaganda, porque não adianta a gente só criticar, né? Falar mal de uma coisa, falar de outra, não. Poxa, tem alguém construindo. Nossa, então vamos juntos, vamos nos unir assim e dar louvor. Eu acho que hoje a gente está criando, e aí até aproveitando para divulgar, a gente tem a Rádio Unialfa, que é um outro espaço, onde o Jota Sobrinho está com a gente, ele vem e apoia o nosso pessoal de comunicação, e a gente dá a chance dos alunos interagirem, o corpo de professores todo também pode pedir música, pode sugerir temas. É um ambiente de rádio voltado mais para o dia a dia do centro universitário, mas que a gente quer expandir, e por que não publicar isso para fora? A gente quer, através da Alfa Cultural, do programa Alfa Cultural, trazer essa comunidade toda do nosso entorno para dentro da instituição e dar shows de qualidade, e ofertar e trabalhar difundindo. Através do AlfaCast, trazer pessoas como você, outros artistas de outros segmentos até, de dança, escultura, pessoal que trabalha com a parte até de teatro, e começar também a dar voz para esse pessoal. Claro. Porque o brasileiro precisa de cultura. A gente não vai a lugar nenhum se não tiver uma parte para criar a nossa identidade, fortalecer e valorizar. A gente sai do Brasil, isso a gente conversou há tempos atrás. Sim. A gente sai do Brasil, o pessoal pede, pelo amor de Deus, para a gente cantar qualquer música em português, seja bossa nova, samba, rock nacional, mas eles querem escutar isso lá fora. E aqui dentro a gente liga a rádio e fica escutando uma música que não é nossa. Não dá para a gente oferecer mais do mesmo. Já estão oferecendo os relatados. Muito. Tem muita coisa que é ruim mesmo, é lixo, gente. Não é a cultura, não é... A nossa cultura não diz nada, não... É muito difícil. Nós temos muitas coisas a mais para ouvir e muita cultura que não está tendo voz, não está tendo espaço. Na tua carreira, qual foi... Não vou falar o maior, porque você deve ter sofrido alguns desafios. Mas quais os desafios que te marcaram, assim, você fala, põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, eu consegui passar por isso. E consegui fazer esse negócio dar certo. Porque trabalhar com cultura é punk. Com educação já é, isso eu estou sofrendo na pele. Mas com cultura a gente quer entender quais são as encrencas. São várias, né? Realmente, eu falei sobre isso no dia do show, falei com as pessoas e foi interessante, que me motivou a semana inteira a tomar atitudes bacanas, assim. Então, o primeiro desafio é ser goiana, falar de Goiás e vivendo em Goiás. Enaltecer a terra em que se vive, né? Que é muito fácil morar em Portugal, Aí você sente a falta, você sente o peso, né? Mas viver aqui e falar assim, nós temos valor, a gente tem que lutar por isso, a gente tem que se unir. Você acha que o goiano te conhece? Sim, eu sou muito querida e eu valorizo demais, assim, o que eu tenho aqui é muito gostoso.
o que eu tenho de carinho, de receptividade, eu agradeço demais, assim, sabe? Eu não posso eu sou uma pessoa que eu não posso reclamar. Mas, por outro lado, você me perguntou dos desafios. O desafio é justamente manter o coração, a mente, manter esse espírito de agradecimento, porque há muitos reveses, há muitas dificuldades, há o tempo inteiro, poxa, depois de 30 anos eu tenho que provar isso, eu tenho que provar que, sabe, eu tenho que fazer um show maravilhoso, porque eu sou menos que sempre, menos que as pessoas que vêm de fora, é complicado isso. Então você manter o seu coração feliz, sabe, falar assim, não, é uma oportunidade, poxa, isso é menos importante do que o show que eu fiz lá na Unialfa, foi maravilhoso, foi uma honra, sabe, tá começando um projeto que com certeza vai ser exitoso, que vai realmente mudar a vida das pessoas, tanto dos artistas quanto das pessoas que vão vir aqui assistir. Então, assim, o desafio é você separar o tempo inteiro as coisas ruins, as coisas boas e comprar só o potinho das coisas boas. E aí, falando do potinho das coisas boas, nessa história tua de carreira, e que eu tô começando a mergulhar agora, já fui buscar mais material teu, já fui começar a olhar outras gravações e cada vez mais me apaixono pelo que eu escuto, mas verdade. Quais foram as grandes realizações tuas nesses 30 anos de carreira aí? Olha, primeiro começar do jeito que eu comecei foi muito bonito, assim, eu fui muito abraçada pelos goianos, pelos compositores, sabe, quando eu gravei meu primeiro disco, por isso que eu tô, assim, comemorando muito esse ano, é muito importante para mim comemorar, que foi lindo, assim, sabe, a maneira como eu gravei, eu sou muito grata pelas pessoas que me deram apoio nesse momento. O Ricardo Leão foi maravilhoso, a Coca-Cola do Rio que me patrocinou, enfim, foi fantástico. E agora, foi uma emoção muito grande, assim, eu fiz feitos, você cantar a música popular brasileira e conversar, eu dei aula de música popular no exterior, em alguns lugares, quando a gente vai pelas embaixadas, a gente faz o show, mas também tem encontros, a gente conversa, muitas vezes a gente conversou com a plateia depois do show, eu dei muitas entrevistas, eu fui a muitas reuniões, eu fui a universidades falar sobre música popular brasileira, então eu tive que me enriquecer, estudar muito sobre isso, e eu representei o Brasil, assim, é tão honroso, sabe? Eu conheci países de uma maneira muito diferente, né? Que eu indo pelas embaixadas, indo pelos ministérios, assim, Ministério do Turismo. Eu, por exemplo, eu conhecia as Expos, eu não ficava na fila, eu tinha um dia só para passear, então eu ia nos pavilhões e conversava com muita gente. Isso me enriqueceu muito como pessoa, né? Mesmo que eu fosse assim, hoje eu pensando assim, nossa, que pessoa riquíssima que eu conheço, que já foi a todos os países que eu fui, a 20 países diferentes, como Marrocos, Cuba, Jamaica, Venezuela, Nicarágua, Bahamas, assim, e fui representando o meu país, e eu tenho muita consciência, assim, de que a gente mostrou o melhor de um país, né? Porque assim como nós temos uma expectativa aqui no Brasil, no exterior também a gente divulgou muito é samba, é festa, é não sei o quê. E essa coisa de você provar que a música é entretenimento, mas é cultura, é engrandecimento, é poesia, é arte num nível assim, sabe, eleva tua alma, né? Inclusive o conceito de arte é essa, né? Então, assim, cara, poder representar o Brasil é uma emoção, assim, que eu não esperava, é muito marcante, assim, é muito... Entrando numa linha agora familiar. Tua filha segue a carreira da mãe, gosta de música? Não. Não. Ela odeia. Mas tem explicação para isso. Primeiro, eu não forço, porque eu comecei a tocar com 4 anos e hoje em dia eu não toco nada. Meu marido começou a tocar com 16 anos e é um dos maiores violonistas do Brasil. Então, assim,
Ainda está muito em tempo. Assina embaixo. Então, assim, ele tem uma carreira linda e tal. Então, cantar, a Natália tem uma personalidade muito forte. Então, assim, as pessoas não têm, né? Assim, lá na escola eu era conhecida, essa coisa... É o carinho que as pessoas têm por mim, ok. Ela tá com quantos anos? Agora ela tá com 15. 15. Mas as pessoas... Já sabe mais ou menos para que lado vai, o que ela quer fazer? Ela gosta muito de esporte. E ela tem muita facilidade em conversar com as pessoas e fazer amizade. Ela tem, assim... É impressionante a capacidade de comunicação dela. Ela é muito boa. Então, eu acho que... eu acredito que ela vai fazer o que a alma dela quiser, o que ela gostar. Não tem problema não, eu falei pra ela, e ela é livre. Ela, filha, você pode ir pra onde você quiser, eu também sou solta, eu vou atrás de você. E a Natália, pensa bem, quando o pai sai, eu fico com ela, porque o Luiz toca com outras pessoas. Mas quando eu vou pra um show, vou pra uma turnê, alguma coisa assim, vai o pai e eu, e ela fica sem nós dois. Uhum. Então ela não gosta. E as pessoas sempre, você canta também? Ela, não. Ela não quer ser filha da Maria Eugênia. Ela quer ser a Natália, né? Ela não quer ser filha da Maria Eugênia, filha do Chafim. Além de tudo, somos nós dois, né? E não temos muita referência. Minha mãe já faleceu, a minha família toda. Eu sou a mais nova e fui ter filha mais velha também. Então, assim, infelizmente não tem meus pais, meus familiares para ajudar, só o meu irmão. Você acha que, voltando um pouco para a tua carreira, a tua carreira, ela foi potencializada quando você teve participação em novela? Abrindo tema de novela, cantando temas em novela, porque isso dá uma exposição a mais. Sim, mas não tanto quanto as pessoas imaginam. Ah, é? Não é tanto, as pessoas imaginam... Eu tô nesse meio aí das pessoas que imaginam. É porque como eu já morei no Rio, e sei como as coisas, já sabia como as coisas eram, às vezes a gente tem uma ilusão, sabe? Na realidade, os lugares no Rio são pequenos, assim. E eu já tive outras oportunidades, eu apareci em outras coisas, eu fiz um primeiro programa do Faustão, chamava Tente o Sucesso. Eu fui programada para abrir o programa, acabei desistindo de fazer o programa, porque aqui em Goiás eu tinha acabado de gravar o primeiro disco e estava numa propaganda do BEG, Banco do Estado de Goiás, que nem existe mais, me falava assim, somos Goiás, nossa gente, nossos valores, nossa fé. Quer dizer, eu estava falando que Goiás era um sucesso, né, por ele mesmo, aí eu ia fazer um negócio, falar, tente o sucesso. Quer dizer, eu assim... Cara, eu consegui gravar um primeiro disco depois de 6 anos, 7 anos. Eu faço a principal propaganda de Goiás, exaltando as belezas de Goiás. Aí eu vou participar porque é um programa nacional falando tente sucesso como se eu não tivesse o sucesso. E realmente, olha o que aconteceu, que interessante. A menina que ganhou, porque eu conheci todo mundo, que a gente, antes do programa, a gente ensaia, escolhe as músicas, não sei o quê, né? Aposto que você nem lembra desse programa, chamava Tente Sucesso. Antes, e era palmômetro, não tinha internet. Palmômetro é ótimo. Tinha aquele negócio, ele fazia assim, não sei o quê. A menina que estava comigo era professora de canto no Rio, eu ia perder feio, eu ia perder assim até o rumo de casa. Nem a minha sogra, meu marido estava viajando, ninguém ia no programa. Ela falou, não vou fazer não. Eles ficaram pé da vida comigo, o pessoal da Rede Globo, né? Mas, o que eu descobri? Eu fiquei amiga de todo mundo. A pessoa que ganhou era uma Suzy, não sei o quê. Ela ganhou o programa, ela tinha menos show que eu no Rio. Então, é uma exposição, depende se você conhece a pessoa certa, se a música vai pegar numa novela e na rádio, se você vai ter alguém que vai investir uma grana para você fazer as coisas certas, se você vai ter um empresário. Então, é muita sorte. Quem surgiu nos últimos anos no Brasil? Maria Rita, filha de Elis Regina. Que mais? Pessoas que já vinham lá do, né? Agora vem uma música assim, a música popular brasileira está em busca de uma coisa, uma música mais fácil, uma letra... Está vivendo a geração dos filhos, né? Martinália, Maria Rita, tem a geração dos filhos. Então, assim, é bom, foi maravilhoso para mim, porque eu fui, olha só, eu fui... É tudo muito significativo para mim. Eu fui numa novela que falava sobre Goiás, mostrava Goiás, e eu estava com uma música que não é nada comercial, mas tem, né?
uma pra quem mensagem... não lembra, era Araguaia, tá, pessoal, o nome da novela. Pra quem não lembra, Araguaia. Araguaia, foi em 2011. E a música tem uma mensagem muito linda, muito simplória, inclusive, mas super direta. Nada muda se você não mudar. Quer dizer que tinha tudo a ver com o que eu queria falar. A novela tinha tudo a ver comigo, que mostrava a minha terra, né? Mas foi completamente, assim, foi um raio caiu na minha cabeça. Porque eu não fiz lobby nenhum. Simplesmente o Marco Chetman, que era diretor da novela, veio aqui em Goiás, pegou um disco lá no Goiânia Canto de Ouro, que era Eles por Elas. Eu nunca nem tinha cantado essa música num show. Era um disco coletivo de cantores cantando músicas dos compositores dos anos 70 de Goiás. Olha só. E ele se apaixonou pela música. E quis colocar a música e ficou meses me procurando. Ele não me achava em Goiânia. Olha que beleza. Agora, você imagina, ele teve com várias pessoas que me conhecem e ele não achava... quer dizer, ninguém me ajudou aqui. Vamos falar, assim, deixar as coisas claras. Por causa de ciúminhos, não foi fulano. Tadinho, quem merecia estar na novela não era Maria Eugênia, era fulano. Não, a Maria Eugênia, então, agora já tem sucesso. A gente não precisa tocar ela na rádio. Maria Eugênia não precisa ser contratada para show. Eu não participei de nenhum show de governo. Eu não tinha dinheiro para nada. Eu não acredito que tenha esse mimimi no meio artístico. Isso, é brincadeira isso, não pode ter. Tem um patamar assim, então, agora eu tô falando da culpa dos artistas também. Tem artista que fala assim, não, quem vem de fora, tô ok, mas quem tá aqui não pode ser mais do que eu. Entendeu? Quem tá aqui é do mesmo tamanho que eu, não pode ser maior. Por que a Maria Eugênia faz o show da Unialfa e eu não fiz? Não, tá errado. Eu costumo dizer, entendeu? Eu falo isso em vários setores que a gente trabalha. Eu não tenho... A concorrência, na verdade, ela não é concorrência. É burra. É colaboração que tem que existir. Claro! Porque se nós nos ajudamos no segmento que estamos... A gente Vamos abrir o segmento. Como é que os baianos falam? A gente amplia o nosso horizonte. A gente primeiro precisa abrir, gente, esse mercadinho. Esse mercadinho é muito, tá cada vez menor. Vamos abrir. Você acha que eu vou concorrer com Pada, com Juraildes, com... Nunca! Eu quero que eles façam shows maravilhosos, CDs maravilhosos, que nosso movimento da música em Goiás se torne cada vez mais forte, e isso vai dar maior visibilidade para todos. Show de todo mundo junto, fazendo. Claro. Vamos fazer um festival goiano, vamos... Exatamente. Né, que é outra forma de pensar. Exatamente, é o contrário. E vamos trazer a atenção dos outros estados para cá, dizendo, olha como tem música boa lá. Finalmente, cara, para mim é tão lógico, mas é tão difícil achar gente que pensa assim. Mas é todo segmento, tá? Deixa eu te falar. Na tecnologia é assim, na educação é assim. A gente Mas isso é burro. Você falou no começo lá. Natureza do ser humano. Isso Sim, é um... mas tem que ser mais inteligente do que o ciúminho, do que a bobeira. Opa, ela pode, eu posso também. Então vamos, agora é o momento dela, vamos fortalecer. No grupo... Todo mundo vamos fortalecer aqui. O que devia ter acontecido? Todo mundo cantava... cantar minha música, não sei o quê, eu participar, a gente fortaleceu o movimento e todo mundo. Como é que foi o Clube da Esquina? A gente sempre costuma dizer, dentro das nossas empresas e principalmente aqui na Alfa, juntos somos mais fortes. Claro! Que é onde a gente pode construir. O nosso mantra é esse, falando, cara, sozinho eu não sou nada. Agora eu sou potente com muita gente junto. Eu vi você falando que você estava dando a ideia e tal para as outras universidades. Vocês fizeram o primeiro congresso. Faz o primeiro congresso. Vamos fazer um congresso de educação em outubro. Aliás, já fica o convite, porque a gente vai abrir um espaço cultural. Então já vou te... por favor, tá gravado. Vou te amolar que em outubro a gente, no congresso, primeiro congresso de educação de Goiás, que a gente já começa a dar spoiler aqui. Eu amo de paixão. Já falamos com o prefeito, já falamos com outras pessoas, Secretaria de Educação, etc. Fui falar em Brasília, eu tive com o ministro Vitor Godoy há poucos dias, que eu fui fazer uma visita a ele. Já falei que a gente tem essa iniciativa, aproveitei para convidá-lo e vou
reforçar a convite. Você não perde tempo, né, Trindade? Você é um azogue, né? A gente tem que juntar Nossa Senhora! Mundo. A gente tem que juntar todo mundo. Me fala logo o dia para eu já reservar lá. Semana dos professores. Sim. De 13 a 15 de outubro. Amo. Semana dos professores. Já temos data marcada, a gente já está fazendo a programação. O André está mergulhado nesse projeto e é um projeto colaborativo, porque não é um projeto nosso, é um projeto da educação. Maravilha. Mas isso era só aproveitando a presença. Não, né? Mas a gente fica tão entusiasmado, né? É claro, tem tudo a ver, é isso mesmo. É simples demais. E agora pra gente... Olha, eu tomei toda a sua cerveja, você acredita? Não, é nossa. A gente tá Eu fico feliz, esses momentos felizes são raros, é tão bom conversar com uma pessoa que entende tudo, que sabe tudo, que é uma cabeça aberta. Não, é um palpiteiro danado, é isso que eu sou. É uma delícia, Trindade. O que eu queria ver contigo agora é uma outra Maria Eugênia. Além de cantar, o que você gostaria de trazer para a tua vida? Você falou que você já cantou, já trabalhou como musicista, já deu aula, já... Pelo número de países pelo que você passou, eu posso dizer quase que você já foi uma agente de turismo, porque desbravou Quero viajar mais, países. Mas eu quero... Não, viajar é uma maravilha. Se precisar alguém para carregar mala, pode me chamar que eu tô junto. Eu também. A gente põe rodinha e vai junto, não tem problema nenhum. Mas que mais que você para projeto futuro? Quero escrever um livro, quero contar minha história, quero virar poetisa... Nossa Senhora, tem tantas coisas, eu quero cantar muito ainda. Porque você é irrequieta, você é criadora de projetos. E eu tô querendo ver como é que a gente trabalha junto. É isso que eu tô querendo achar. Você já sabe, a primeira coisa que eu já falei. Eu tô escrevendo agora com a Norina Barra, que é minha professora de canto. Ela fundou a escola de canto aqui em Goiás. E ela tem uma técnica incrível. Acabei de ter, assim, eu tive várias provas, mas acabei de ter agora. Eu gripada. Cantei. O curso de música nós vamos ter que materializar. Esse é um dos projetos que a gente ainda vai... Pois é, a Universidade de Música, cara, como é que... por exemplo, a gente foi em Cuba, né? E nós tivemos a oportunidade de ir à Universidade de Cuba. Cara, os cubanos são assim, eles cantam, dançam, tocam, é uma coisa impressionante, porque eles se dedicam, né? Não pode fazer muita coisa. Então, assim... Mas é interessantíssimo, assim, como que a Universidade de Goiás, eu sou da Universidade Federal, falei isso várias vezes com o reitor. Cara, ok, isso é a base de tudo, o clássico é a base de tudo, é a base da técnica, é maravilhoso, você tem que estudar a música universal, mas você morar no Brasil, ter uma música como nós temos, que não tem nenhum lugar do mundo, não tem. Tem países que tem muito ritmo, tem países que tem muito não sei o quê, mas uma diversidade musical, rítmica, harmônica, e ainda você contar com grandes letristas, não tem. Então, como as universidades de música aqui no Brasil não tem percussão, por exemplo, os maiores percussionistas do mundo são brasileiros, e você não tem uma universidade, onde é que eu vou estudar percussão? Enquanto você está falando, nós vamos no Merchan. Agora nós vamos em outra. Aí já é... Essa é degustação. Essa a Coca-Cola trouxe para cá para a gente fazer distribuição. Nós estamos responsáveis. Refresco Bandeirantes está fazendo distribuição. Você estudou meus fracos mesmo, tostada, né? Meu Deus. Mas é zero, é degustação. Tá, eu vou, gente, só para ajudar, porque eu vou beber só para... Não, e essa é, gente, é tostada, escura, é outro patamar, é pra gente fechar com chave de ouro. Você não toma? Vou fechar, então. Meu Deus. Fechar não, né? Vamos conversar um pouquinho mais, mas eu tenho que provar. Então tá bom. Olha que delícia, eu aprecio muito. E ultimamente eu não tô podendo beber, né? Porque... Essa cerveja só tem um problema. É patrocinadora do Corinthians. É o único problema da Estrela Galícia, mas o pessoal não pode me escutar falando isso, porque eu vou ser mandado embora. Então eu não falo isso, deixa os corintianos em paz, não tem problema nenhum. Mas, novamente, saúde. Nossa. Esse é outro sabor, né? A gente aqui trata bem o convidado, então você tem que ser muito bem tratada. Obrigada. Gente, vamos fazer. Amanhã, com quem que você vai fazer?
Tem tanta coisa para falar, muito amanhã que não é amanhã, porque os nossos calendários de podcast são diferentes. Sim. Mas já que você falou da deixa, um dos podcasts que a gente vai fazer, e é o próximo, é sobre esportes. Nós vamos falar de trekking, nós vamos falar de esportes radicais, nós vamos falar de bicicleta e algumas trilhas, mas isso aí é para só spoiler para o pessoal ficar eu sabendo acho isso do que a gente vai falar. Eu sinceramente acho que cultura e esporte é a saída. Minha filha é atleta, minha filha joga tudo muito bem, Trindade. E eu dou o maior apoio, assim, porque eu acho que esporte, até você me perguntando, voltando à tua pergunta, eu gosto muito de cuidar da saúde também. Como eu estava falando da saúde vocal, que é muito importante, ninguém pensa nisso, principalmente para os professores e tal. Eu dou um pouco de técnica quando eu vou para as aulas, o posicionamento, né? Inclusive você muda, quando você muda a sua maneira de falar, você muda inclusive sua personalidade. Eu me transformei muito através da transformação da minha voz, porque eu era artista, mas eu não era cantora. A Honorina Barra me transformou em cantora. Muito interessante. Isso é outro longo papo, né? Mas a saúde é tudo. Hoje em dia eu mexo muito também, estudei um pouco na pandemia, sobre óleos essenciais. Eu gosto muito de tratar a saúde com coisas naturais, de natureza. Eu gosto muito desse caminho também. Vamos só para a gente ir finalizando. Sim. Que eu sei que eu continuaria pelo menos mais umas 5 horas contigo aqui batendo papo e tomando cerveja. Zero, sem problema nenhum. Gente, uma delícia. Estaria fácil. Mas, teu calendário de shows. Aproveita, divulga, fala. Quando é que eu consigo te ver em show de novo? Bom, você com certeza tem que estar nesse show de 30 anos, porque a Unialfa está me dando a mão nesse projeto, que é muito importante para mim. É muito importante que eu agradeça, que eu reconte a minha história. Afinal, são 30 anos, já tem uma outra geração que eu não conheço e que eu quero conhecer, quero expor as coisas que eu aprendi, né? E eu estou muito com uma expectativa enorme sobre esse show, mas eu não consegui marcar ainda. Estou indo a 2 teatros para marcar, porque para fazer tudo que eu quero. A gente faz mais, né? Aquela coisa do começo da conversa. Cara, 30 anos eu mereço fazer tudo direito, né? Assim, contar com as pessoas, contar com grandes coisas. Então, mas vai ser logo em agosto. Tá? Tem esse projeto. Em julho agora eu vou estar fazendo alguns shows com o Marvel Ciribelli, vou fazer algumas gravações com o Ricardo Leão e vou fazer a produção dessas duas coisas, os meus shows em Goiânia dos 30 anos da gravação do meu primeiro disco, e também eu vou andar um pouco pelo interior de Goiás com o projeto da lei estadual, espero com a ajuda da Fátima Gavioli também, da Secretaria de Educação de Goiás. Vou visitar algumas escolas, porque é um trabalho que eu gosto muito de fazer também. Sensacional. Conte comigo já, sabendo a data, já bloqueei a agenda, levo todo o pessoal para assistir, porque eu, como já te falei, adorei. Vocês viraram amigos. Sou fã de carteirinha. Você sabe que eu não sou assim, né? Sou ferrenho fã de carteirinha agora. Trindade. Mas não tem problema nenhum. Você falar, vou fazer show em Belém. Eu vou até Belém pra gente ir lá assistir teu show. Não tem problema nenhum. Então salve. Então vamos. Vamos lá. Vamos a Belém. E tuas sugestões, recomendações, palpites para a molecada que está querendo começar na música, que está entrando na música. O que você deixa de recado para essa galera que está aí começando com percussão, começando com cordas, começando com solfejo e alguns até cantores de chuveiro mesmo. Eu sou um belíssimo cantor de chuveiro, mas nem eu me aguento, tá? Então não adianta pedir para eu cantar, não. Mas a vida... O que você fala para essa galera? Ser artista é muito mais do que ter uma habilidade, né? Pode ser até pré-requisito, mas pode ser até que não, porque muita gente tem uma personalidade tão forte, tem tanto a dizer, que vira um artista sem ter essa habilidade de cantar, porque é isso. Ser artista é ter o que falar, ter uma turma, ter propósitos de vida, ter missão de vida. Poxa, o que eu posso melhorar em mim, na minha sociedade, onde eu vivo, onde eu atuo?
Eu acho que é isso, né? Porque no fundo a vida é tão curta, a vida é tão assim. Eu, depois dos 50, estou fazendo 55 semana que vem. Eu penso assim... Mentira, pessoal. Mentira. Ela falou 45. Mentira total dela. Eu me dou o direito agora, sabe, de conviver com quem vai me engrandecer. Eu tô aqui porque eu me apaixonei por vocês, assim, pelo propósito, pela alegria com que vocês fazem as coisas acontecerem, pela dedicação e carinho. E eu acho que a vida só vale a pena assim. Só vale a pena ser vivida assim intensamente, porque fazer por fazer, como se a gente fosse um robô, como se a gente quisesse tudo no automático, não vale a pena, sabe? Eu realmente, eu agora, eu reservo meu tempo para estar com quem eu gosto, com quem vai me engrandecer, com quem vai me ensinar, porque eu preciso ir para frente, eu preciso me melhorar. Hoje em dia não basta, não pode ficar parado. Se você está parado, você vai para trás, você tem que se esforçar para ser uma pessoa melhor. É isso, eu acho que é o de todo mundo. E o caminho da arte é muito, muito bacana. Nos dá uma perspectiva muito boa da vida. A gente aqui na Alfa está construindo, com os podcasts, com a Alfa Cultural, a gente está construindo não o Hall da Fama, mas o Hall do Coração. Sim. E você tem posição cativa no Hall do Coração aqui na Alfa. Então pode ficar tranquila que isso está marcado na tua história, tuas fotos estão aqui com a gente já te adora, o povo já está pedindo, quando é que ela vem de novo, e eu já vou finalizar te provocando de novo, porque eu sempre provoco, né? A promessa que eu fiz, que eu ia te deixar me entrevistar, vai ficar para a próxima. Então pronto, que eu preciso saber muita coisa de você. Você me provocou muito, eu falei coisas que eu nem imaginaria. Deixa eu tirar uma foto contigo aqui, porque a gente tem que atualizar as nossas fotinhos. Me manda. Deixa eu fechar essa bodega aqui. Não vai sair aqui, não tem problema, mas olha só. Para onde que a gente olha? Peraí, onde é que tá o olha pra cá, olha pra cá. No meio? No meio, pode olhar pra cá, tá ótimo. Olha lá, quer tirar outra? É isso aí. Muito bem. Pessoal, tivemos aqui com a Maria Eugênia uma potência de voz e uma pessoa maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei. Eu amei. Sinto por vocês não estarem aqui no estúdio conosco, porque ela é uma pessoa que tem um magnetismo assim que a gente sai leve depois de falar com ela. Nossa, que alegria. Então, te agradeço de coração. Eu que agradeço. Teu tempo, tua dedicação, tua paciência comigo. Te agradeço tudo, Maria Eugênia, e as portas estão abertas. Tá fechado o negócio. Vocês vão me largar mais nunca, porque eu sou uma... Ótimo, ótimo. Essa parceria é muito boa, muito obrigada, muito agradecida, espero todos vocês e eu vou voltar nesse projeto também, viu? Prestigiem o Quinta Cultural. Alfa Cultural. Nós estamos tirando de quinta, porque quinta-feira ficava alguns alunos de outros dias que falavam, eu não pude ir, eu não estava na faculdade, esse dia eu não tenho aula, não sei o quê. Então a gente está flexibilizando. Vai ser sempre na última semana do mês. A gente para agora no mês de julho, férias. Ok. Então a gente deixa os alunos ter o seu descanso. Mas, voltando às aulas, a gente retoma a nossa Alfa Cultural. E aí a gente já solta o calendário, a turma nossa já põe isso no Instagram, bomba nas nossas redes. Olha, agosto eu já sei mais ou menos quem vem, hein? Vai ser muito... Agosto... eu vou vir também, tá? Venha. Eu vou vir também. Venha. Eu vou vir assistir, bater palma, encontrar com vocês. Você é convidada sempre. Parabéns por tudo. Muito obrigada por esse carinho, por esse espaço. Muito obrigada. Estando por aqui à tarde, para tomar um café. Vem tomar um café com a gente. Oxe, pode ser cerveja também, afinal de contas, Trindade também é gente. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigada. Não há perigo que hoje possa assustar. Uhul!